extermínio de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Acho que isso que as pessoas não entendem. Hoje, a pessoa pega, vem um filho da puta e diz: olha, o que o Bolsonaro fez na pandemia foi um genocídio. Animal, genocídio nada mais é do que o extermínio planejado. Você quis matar aquelas pessoas. A pessoa me dizer que o Bolsonaro queria matar 600 mil pessoas na pandemia é um nível de falta de noção da realidade que chega a ser inacreditável. O que aconteceu ali na Europa não foram só judeus. Foram 6 milhões de judeus, mas foram milhões de juntos, católicos, ciganos, homossexuais, opositores políticos, testemunhas de Jeová. Tudo que você pode imaginar foi perseguido Tudo por que eles. não era aliado exatamente o que eles queriam foi E no final, eles, tal como antropofágicos que são, começaram a se devorar, começaram a se destruir. Nos dias finais do Terceiro Reich, o Hitler tirou todos os poderes do Goering, tirou todos os poderes do Himmler, acreditava que estava sendo traído, estava passando por uma grande conspiração. E até um ponto interessante para trazer para a nossa realidade, né? Vocês nunca pararam para pensar assim, por que ninguém nunca deu um tiro na cabeça desse maluco? Por que nenhum daqueles generais via o que estava acontecendo? Eles viam. Eles sabiam. Existia uma conversa muito recorrente na Alemanha no pós-guerra de nós não sabíamos o que estava acontecendo. Quando todos os seus vizinhos judeus desaparecem, o que exatamente você acha que aconteceu? Veja, não é como se o Hitler tivesse sido... como é que é o termo que eu posso usar? Sutil. Ele disse literalmente que ele iria exterminar os judeus do mundo. Não é hipérbole. Eu vou exterminar os judeus do mundo. Quando ele declara guerra aos Estados Unidos em dezembro de 41, ele fala: sou grato ao povo alemão por me escolher nesse momento histórico para liderar essa luta que irá guiar a história do mundo pelos próximos 10 séculos. Sabemos que poderes estão por trás de Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, é o eterno judeu. Esse era o nível de falta de noção da realidade que ele tinha. Mas os alemães, eles estavam se dando bem com isso, né? Eu acho que esse era um dos motivos, assim, que eles concordavam, porque tava todo mundo lucrando, né, cara? Todo mundo saqueando os judeus, vida boa pros caras, os caras fizeram fortuna. Isso, né? Pelo menos 1/5 do dinheiro utilizado no esforço de guerra alemão na Segunda Guerra Mundial foi roubado de judeus. Tem um livro muito bom, chama-se Terceiro Reich, na história da memória. Isso que foi utilizado na guerra, né? Fora o que foi roubado dos judeus, o Goering, que os caras usavam para benefício próprio. O Goering, o comandante da Luftwaffe, o caso dele, eu diria que é até pior. O Goering, ele não era antissemita. Ele não odiava os judeus. Ele dizia, eu escolho quem é judeu. Mas ele fazia questão de roubar. Ele é muito famoso por ser um ladrão de arte. Ele roubou muitos quadros. Ele era um homem que gostava muito de opulência. Esse desgraçado roubou quantidades infindáveis de arte de pessoas que morreram, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram enviadas para campos de concentração. Aí, eu realmente acredito que os mais filhos da puta em toda essa história não é o Hitler, não é o Goebbels, não é o Goering, é o Himmler. Os piores são os generais. Eles são os piores. Porque eles que levaram os sonhos do Hitler à frente. O Hitler não tinha meio de nenhum. Muito bem, ele reestruturou o exército. O que ele faz se os generais não quiserem obedecer às ordens? Os generais é que arrancavam a carne do osso, né? Lembra aquele general que eu contei lá no início? O Werner von Fritsch, que eles acusaram de ser homossexual? O Fritsch, durante a Kristallnacht, ele defendeu que deve existir uma luta dos alemães contra a judiaria internacional. O maluco, mesmo tendo sido perseguido pelos nazistas, tendo com a sua carreira quase jogada na lama, ele continuou do lado deles. Ele só não conseguiu fazer mais porque ele morre bem no começo da invasão da Polônia, em setembro de 1939. Pessoas como, por exemplo, o general Jodl, chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, ele ficou ao lado do Hitler até o último segundo. Vocês imaginem isso aqui. O Hitler está num bunker,
no centro de Berlim, a Alemanha inteira já foi destruída, e eles continuam obedecendo às ordens dele. Eles continuam movendo os exércitos. Eles continuam enviando tropas. Esses caras, eles são muito piores. Por exemplo, o general Gunther von Kluge comandou tropas naquele desastre do Bolsão de Falese. Esse desgraçado, ele sabia da conspiração contra o Hitler, lá no atentado de 20 de julho, que é a Operação Valkyria. Chegam a ele estava na França na época, chega a informação pelo rádio, o Hitler morreu. Porra, movimenta as tropas agora? Não, vamos esperar algumas horas para ver. Passaram algumas horas e descobriram que o Hitler estava vivo. Tá muito bem, você não é um opositor? Pô, se entregue aos aliados. Vamos continuar a resistência de outra maneira? Você tem um comando de uma quantidade absurda de tropas? Não. Ele seguiu obedecendo o Hitler até o fim. Ao ponto que ele só desiste dessa luta quando o próprio Hitler, desconfiando que o Kluge estava conspirando contra ele, tira toda a sua autoridade, aí o Kluge entra em parafuso e se mata. Mas escreve uma linda carta de despedida ao Führer, dizendo que o Führer sabia o que era melhor para o povo alemão. O senhor é um homem extraordinário, mas ainda assim é melhor pararmos essa guerra que nós levamos 5 anos para resolvermos parar de alguma maneira. E até o fim, eles continuaram com aquela guerra. General Marechal Model, General Rommel, que entrou para a história quase como um bom nazista. Não, ele era apenas profissional, veja bem, ele seguia as ordens pelo bem do seu país. Porra, você está vendo que o seu país, o seu exército, está sendo utilizado como uma máquina de moer gente e você segue defendendo aquela merda até o fim. É curioso, né? Como nós vemos, como é muito confortável